muita felicidade. Rede Clube de Comunicação. E agora vamos falar dele, né? O homem que a gente estava aguardando esse homem aqui com ansiedade. Você também, ouvinte? Você quer saber como é que vai ser, como é que você vai ganhar um cascalinho a mais? Você vai ficar rico, rapaz. Que cascalinho o quê? Eu vou falar agora com o professor Leonardo Carrejo. Boa tarde, tudo bem? Tudo bem, Leonardo? Boa tarde, Marcelo. É professor mesmo ou instrutor? Instrutor e professor, para mim, é a mesma coisa, não? Nós falamos instrutor, Mas Marcelo eu chamo Augusto, você né? de professor doutor Leonardo. Aqui Fica à vontade, você é o dono aqui, você fica à vontade, chama pelo que preferir. Deixa eu ler aqui a função dele. Instrutor de alta performance do sucesso pessoal e profissional. Exatamente. Do grupo Mastermind, é isso? É isso aí, Marcelo Augusto. Falei correto? Falou bonito, é isso mesmo. Rapaz, eu achava que não dava conta mais desse negócio. Ô, Leonardo, eu li aqui um resumo que a Luciana fez, aliás, ontem, né? A gente visualiza o programa que a gente vai fazer no outro dia para até ficar mais fácil. Mas o seu amiguinho aqui que vocês aplicam as teses dele, o Napoleão Hill, né? Napoleão Hill, que Napoleão Hill foi um jornalista novinho que caiu nas graças de um magnata americano, o Carnegie. É isso mesmo? Andrew Carnegie, o nome Andrew Carnegie, isso. Que era um dos homens mais ricos do mundo. Aliás, passou o History Channel, que é um canal fechado, passou a história dos magnatas. Passou, ele estava lá, você viu? Eu assisti. Você viu como é que os caras eram brutos para ganhar Rockefeller, Vanderbilt, estava no meio. Só águia. Águia daquelas... Águia, bem águia mesmo. Bota águia no... E aí, o que acontece? O doutor Andrew, ele descobriu que ele ficava encucado. Pô, mas vem cá, por que eu ganho dinheiro, sou um homem rico, próspero, e tem pessoas boas como eu, pessoas sérias como eu, mas que não conseguem prosperar? Por que uns ganham dinheiro e outros não conseguem ganhar? Por que tem gente que é muito inteligente numa área e na área financeira é uma derrota? Por quê? Essas foram as perguntas que esse homem fez lá no século XX, né? Início do século XX. Início, então tem o quê? Uns 200 anos? Mais de 100 anos já, Mais de 100. Foi em 1908, por aí que começou. Não, agora, ignorante, né? Fez 100 anos. Fez 100 anos. Então, o senhor André fez uma pergunta interessante, uma pergunta que eu já me fiz várias vezes, você também em casa deve ter se feito, você no seu carro, você dirigindo. Fala em casa, mandar um abraço para dona Tereza e Cristina, que vocês estão levada lá para casa agora, né? No táxi. Cuidado aí, viu, taxista, cuida bem dessa mulher. Olha, aí o Andrew disse o seguinte: deve existir uma coisa que essas pessoas têm em comum. E aí ele conheceu o senhor Napoleão Hill, que era um jornalista, assim como tem aqui nessa emissora, assim como esse que vos fala. E ele deu uma incumbência para esse rapaz. Falou, olha, você vai durante 20 anos, eu vou te pagar. Porque lá nos Estados Unidos não é igual aqui, não. A gente afere 2, 3 pesquisas, amostras, e acha que isso é uma tendência de décadas. Não é. Isso muda igual muda receita de bolo. Lá ele fez uma pesquisa de 20 anos, 2 décadas. Examina esses 1.000 ricos, 1.000, e vê o que é que eles têm em comum. Acompanha a história de vida deles. Se eu estiver errado, você me corrige. Desses 1.000, ele extraiu 500. Por quê? Porque dos 1.000, tinha gente, como você deve conhecer, gente que ganha dinheiro, mas é um fracasso na família. Gente que ganha dinheiro, mas é um mão de vaca, não consegue doar uma sexta para uma entidade de caridade. Dos 1.000, ele tirou 500. Desses 500, eram só pessoas prósperas, felizes e pessoas que faziam ajuda às outras pessoas, ao ser humano, de modo geral. Eram pessoas beneméritas, melhor dizendo. E aí, ele, depois de 20 anos estudando esses ricos, né, ele chegou em conclusões, chegou em teses, e aí escreveu livros, foi best-seller, vendeu pra caramba, e até hoje, modéstia à parte, ele influencia e pode ser das portas, né, para o sucesso. É lógico que o sucesso tem algumas outras características, mas com certeza é uma ciência e é isso que o senhor trata, né, senhor Leonardo?
Exatamente, Marcelo. Tem uns detalhes Eu dessa resumi história. um pouquinho demais, Resumiu mas você pode bem, falar, né? você pode falar, você pode completar. Você está Resumiu aqui para... muito bem. Nós temos 2 horas para falar aqui hoje. Temos tempo para falar de sucesso, Tem. né? E, Marcelo, tem detalhes dessa história que até quem conhece Napoleão Hill às vezes passa despercebido. Na verdade, esse milionário, o Andrew Carnegie, ele não pagou nenhum centavo para o Napoleão Hill fazer essa pesquisa. Ah, foi? Ele trabalhou de graça, pelo seguinte... então ele é igual Porque eu, então. o milionário acreditava o seguinte, Marcelo Augusto, que nenhum valor que ele pagasse para esse jovem jornalista ia ser uma remuneração melhor do que o próprio resultado da pesquisa que ele fez ao longo de 20 anos. Ele acreditava de fato que esse jornalista ia se aplicar melhor a essa pesquisa e ele ia tirar uma grande fortuna disso se ele conhecesse, assim como o milionário conhecia, o segredo do sucesso. Correto. E o que ele fez foi o seguinte, olha o que ele fez. Uma vez que ele fez a proposta para esse jovem jornalista, Napoleão Hill, devia ter 20 e poucos anos de idade à época, recém-saído da faculdade. Assim que ele fez essa proposta para estudar a ciência do sucesso, criar o que Napoleão Hill mais tarde viria a chamar de filosofia da realização pessoal. Assim que Napoleão Hill... dessa expressão. O termo é bonito, né? Porque falar em ciência, se nós entrarmos no aspecto científico especificamente, não chega a ser uma ciência, como outras ciências, né? Hoje você tem que comprovar o resultado, que né? pode ser comprovado em laboratório testado, repetido. E apesar de uma certa maneira, o laboratório de Napoleão Hill ser esse clube dos milionários e o método poder ser repetido, nós chamamos mais de uma filosofia da realização pessoal. E o que ele fez foi o seguinte: esse milionário do aço americano, que hoje seria uma pessoa influente como Bill Gates, Steve Jobs, não são milionários, são bilionários em valores de hoje. Warren Buffett, todos esses. Minha língua enrola para falar. Chega a dar um nó para falar o nome desses americanos, né? O que ele fez foi o seguinte, Marcelo Augusto, Só para dizer quem é o Warren Buffett, ele é um dos donos da Coca-Cola, só para você sentir se o rapaz tem ou não tem. Um mega investidor, e vive, né? Modestamente, viu? É verdade. E dizem que já doou 90% da sua fortuna, né? Assim como o próprio Carnegie fez, doando grande parte da sua fortuna com obras beneméritas, né? Filantrópicas. 2 horas e 31 minutos, nós estamos aqui conversando com o professor, instrutor, né, de alta performance, de sucesso, Leonardo Carrijo, no oferecimento de Laboratório Núcleo, um dos melhores do Centro-Oeste, possui aparelhos ultramodernos, exclusivos para quem busca exatidão no diagnóstico e resultado ultra rápido. Nova unidade na Avenida Milão, no setor Celina Park. Laboratório Núcleo, cuidando de você. Ligue 3223-5000. O nosso telefone é o 3216-0730. Você quer saber como é que ganha dinheiro, ouvinte? Não? Sim? Então liga correndo para cá que você vai ficar rico. 3216-0730. Doutor Leonardo, nós descobrimos aí como que vocês chegaram nessas teses, nessa filosofia. Como é que chama o negócio? Filosofia de quê? O próprio Napoleão Hill dava esse nome, filosofia da realização pessoal. Foi o que ele chegou depois de 20 anos de pesquisa, né? Gostei desse nome, realização pesquisa pessoal. Essa que ele não ganhou dinheiro com ela, pelo menos não pago pelo milionário, Marcelo Augusto. Mas depois ele ficou milionário por conta própria, porque ele descobriu o segredo, ele aplicou na vida dele, né? A prova de que funciona. Eu tenho uma coisa parecida com essa, mas num aspecto mais filosófico, espiritualista, que é aquele livro Segredo, né? Eles dizem que quem lê aquele livro fica milionário. Eu li e continuei do mesmo jeito, graças a Deus. Que bom que você falou até no Segredo, Marcelo Augusto, porque quem lê o livro ou viu o filme deve ter percebido ali que eles citam Napoleão Hill, inclusive. É uma frase de Napoleão Hill que impactou muitas pessoas. Você que eu não... Eles citam. Quem assistiu o filme vai ver ele citando lá Napoleão Hill em algum momento. Tem um filme também. Ele cita Napoleão Hill. Se você reassistir, você estiver atento, você vai ver Napoleão Hill. Porque ele tinha uma frase que era a seguinte: diga. Tudo que a sua mente puder criar e imaginar, você pode realizar. E sabe quem disse isso também? Quem? Buda. Também, né? Sabe quem disse isso antes de Buda? Jesus Cristo. É uma frase tudo aquilo atemporal, que você né? crer
Vai acontecer, se você tiver fé, né? A Jesus fé não move falou isso? montanhas, né? Viu? Marcelo Augusto sabe também de outras A coisas. mesma verdade dita de maneiras diferentes. São 2 horas e 33 minutos, nosso telefone é o 3216-0730. O que é o sucesso profissional, doutor Leonardo? Marcelo, essa é uma questão que é muito pessoal, né, do sucesso profissional. Uma dona de casa, ela pode se sentir com sucesso profissional, mesmo tendo uma profissão que ninguém dá valor. Graças a Deus o governo agora, o Congresso Nacional, aprovou uma lei podendo a dona de casa se aposentar, coisa que era, há poucos anos atrás, ela nem era considerada gente, né? Não é verdade? Vamos tirar a palavra profissional e pôr aí só sucesso, né? O Aí que é já- o sucesso? Fica um pouco mais já amplo, ficou né? mais amplo e melhor, O né? nome do programa é até muito bom, né, Marcelo Augusto? Clube da Felicidade. Que é mais amplo ainda. O que nós buscamos, o que é na vida? A felicidade, né? É o que todos nós buscamos. Eu acredito que é o que nos une a todos, a busca pela felicidade. E, claro, a felicidade na família, nos amigos, no amor e no trabalho. O trabalho é uma parcela importante também da nossa certeza. vida, né? Como você disse, alguns remunerados, outros não tão valorizados, né? Como uma dona de casa, uma mãe que passa uma vida criando os filhos e muitos não consideram que é um trabalho válido, né? Rapaz, E dignificante. Você já fez trabalho do lar? Você já fez algum serviço? Quando eu faço, eu vejo como Olha, é difícil. eu faço direto. Direto não, tô mentindo, às vezes. E aí eu vejo o tanto que a dona de casa deveria ser muito mais valorizada. Mas, doutor Leonardo, então sucesso seria o quê, então? Defina. Se a gente pra for mim. falar de sucesso profissional, mais especificamente, o conceito varia de pessoa por pessoa, né? Para algumas pessoas é dinheiro, é ter uma boa renda, uma boa remuneração. Para outros seria um cargo, ter um cargo importante em alguma empresa, um cargo que tenha responsabilidades, que tenha pessoas abaixo dela. Para outras pessoas já é status, se sentir respeitado pelos outros. Para outras talvez a fama, né? No caso de artistas, Ter né? poder também, né? Poder também é um conceito, assim como a própria realização pessoal. A pessoa Aliás, eu sentir conheço que faz gente aí sentido. que pelo poder vende até a mãe, viu? Faz de tudo, né? O poder Tem a turma aí que não perdoa nada. é verdade. Então, é amplo esse conceito, sabe? Mas na maioria das vezes, Marcelo Augusto, a ideia central é o dinheiro. É você ter um trabalho que te dê uma renda boa. Geralmente, essa é a medida do sucesso profissional. E já entrando aí não sei se a gente deixa para falar das lições do Leonardo Hill mais para frente, do Napoleão, né? Leonardo Podemos falar, você. Leonardo sou eu. Ou a gente pode inverter o processo e já entrar naquilo que o meu ouvinte quer. Porque eu disse aqui para ele, olha, você não pode deixar de mentiroso, não. Você quer saber a ciência para o sucesso. É isso que o pessoal quer saber. Como é que faz para ganhar dinheiro? Como é que faz, doutor? Vamos começar por aí. O que o Napoleão Hill diria, assim? Qual é a primeira lição dele? São 17 lições, né? São 17 lições. Mas Vamos a nessa primeira? linha de Napoleão Hill. Vamos lá, vamos abrir assim e o ouvinte vai ligando, 32160730. A partir de agora você pode participar e fazer a sua pergunta. Não tenha receio, né? Aqui eu não sei muita coisa, você também do lado, é a primeira vez que a gente ouve aqui no rádio goiano se falar de Napoleão Hill, né? É um fato inédito. Então a gente vai lançar sementes que elas vão germinar, vão produzir e vão dar frutos. É isso que a gente espera. Deixa eu citar o nome de um livro Pode que ficar à quem vontade, tiver aí o programa é seu. com lápis, com caneta e com papel, eu vou dar um momento para você pegar aí para anotar, porque esse livro mudou a vida de milhões de pessoas. Isso já há um século. É um livro que já vendeu mais de 30 milhões de cópias, um dos livros mais influentes do mundo na questão do sucesso profissional, da realização pessoal. É um livro que já influenciou presidentes americanos e é a maior obra desse autor que nós estamos comentando, que é o Napoleão Hill. Você que está em casa ou no trabalho, nos ouvindo pela rádio ou pela internet, anote aí, se puder, no computador, num pedaço de papel. O livro se chama A Lei do Triunfo. É um livro que foi escrito, resultado da pesquisa de Napoleão Hill, de 1908 a 1928. 20 anos pesquisando a resposta para essa pergunta. O que leva as pessoas a terem sucesso na sua vida profissional e pessoal? Mais do que isso, o que leva algumas pessoas
a construírem uma riqueza, um patrimônio, uma fortuna, enquanto as outras continuam, às vezes, na pobreza ou às vezes numa situação mediana, né? Teriam um potencial para mais, mas não conseguem realizar. Essa era a questão. E antes de entrar na resposta da sua pergunta, Marcelo Augusto, é até interessante citar como é que Napoleão Hill chegou a isso, porque esse conhecimento não é dele. Esse conhecimento não era sequer do milionário que iniciou esse esforço de pesquisa. Esse conhecimento ele somou pesquisando muitas pessoas. Assim como você disse, esse autor, Napoleão Hill, pesquisou as 500 maiores fortunas do início do século XX. Dentre eles, pessoas como o próprio Andrew Carnegie, que era um magnata do aço. A empresa dele chegou a dominar 90% do fornecimento de aço dos Estados Unidos. 90%, numa época em que as ferrovias usavam aço, a indústria automobilística usava muito aço. Só para o seu ouvinte entender por que o Brasil não é uma potência mundial hoje, né? Não está em primeiro lugar. Isso nós estamos falando de 110 anos atrás. Há 110 anos atrás, a malha ferroviária americana era o triplo, quádruplo do que é a brasileira hoje, ou muito mais. Há 110 anos, ouvinte. Então, para você entender o que é um país que tinha homens empreendedores e o que é um país que ficou para trás em muitas coisas. Mas nós Independente lá, aqui né? de partido político, porque para mim isso é uma salada só. Nós vamos chegar lá. E essa filosofia nos auxilia. Então, nessa época, esse contrato firmado entre esse jovem jornalista e esse magnata do aço, o que Andrew Carnegie fez foi abrir o círculo dos milionários para ele. Abrir os contatos, colocar ele frente a frente com o clube dos milionários, eu diria hoje bilionários, inclusive. Se fosse passar para os dias atuais, né? Seria só Forbes, quem? É o Michael Bloomberg, Bill Gates, Steve Jobs, o mexicano lá, o Carlos Slim, e por aí vai. Aqui brasileiro não está mais nesse clube não, né? O Ike Batista, ele já teve numa posição melhor, né? Hoje caiu um pouco. Caiu um pouco não, o Ike caiu pra caramba. Caiu uma quantidade boa de posições. Mas Napoleão Hill teve a oportunidade de pesquisar, Marcelo Augusto, pessoas do tipo que hoje estão nos livros de história, como Henry Ford, um cara que mudou a indústria no século XX. Não foi só a indústria automobilística. Ele mudou a indústria. Gente do tipo Vanderbilt, Cornelius Vanderbilt, era um magnata das ferrovias. Ele deu a cara dos transportes do século XX para os Estados Unidos, com a rodovia, assim como você mencionou. O próprio Andrew Carnegie também fazia parte dessa pesquisa, assim como vários outros. Thomas Edison, que é o cara que inventou a lâmpada, né? Sem ele, nós estaríamos no escuro. Além de inventor, cientista, foi um grande empresário também. J.P. Morgan, um banqueiro, né? Que também magnata das finanças. E vários outros. Influenciou presidentes americanos, comerciantes, políticos, empresários, pessoas de todas as profissões. E pesquisou pessoalmente, logo nos primeiros anos, as 500 maiores fortunas do mundo, buscando quais eram as características de comportamento, quais as habilidades, o que esses bilionários faziam de diferente que os outros não faziam. Depois dessa pesquisa foi criando corpo. Ele contratou uma equipe, expandiu essa pesquisa e ao longo de 20 anos ele tinha pesquisado mais de 16 mil pessoas. Então você anotou aí 1.000 foi só no começo, né? 16 mil pessoas. No meu script aqui estava 1.000, mas é mais então? 16 mil, porque aí ele não pesquisou não só mais os magnatas, milionários e bilionários, mas pessoas que tinham sucesso relativo, regional, na sua cidade, no seu estado, que tinham passado da média e talvez não tivessem chegado aos milhões, bilhões, mas que tinham um sucesso representativo. Foram 20 anos de pesquisa. E o resultado dessa pesquisa, ele publicou nessa monumental obra que se chama A Lei do Triunfo. E lá ele cita 17 características, 17 comportamentos que ele enxergou nessas pessoas que tinham sucesso. E a primeira conclusão, agora entrando diretamente na sua pergunta, Marcelo Augusto, a primeira conclusão que ele chegou foi o seguinte, que qualquer pessoa que reproduzisse alguns ou boa parte desses comportamentos
teria sucesso em qualquer profissão que tivesse. Lei do Triunfo. A Lei do Triunfo. Esse é o livro original escrito Napoleão Hill. em 1908. Napoleon Hill, um jornalista americano, nasceu no final do século XIX, início do século XX. Né? Estou baixando já aqui no meu iPad. 30 milhões de cópias vendidas. Está entre os 30 livros mais vendidos, assim, mais impressos, eu diria, mais lidos, mais estudados do mundo, de todos os tempos. É um livro que influencia e vem influenciando gerações de líderes. Pessoas de todas as profissões leem esse livro e dão um depoimento de como se sentiram impactados. Né? Então lá ele cita, Marcelo Augusto, o que fazer de diferente para ter sucesso. E uma outra conclusão que ele chegou, além do fato de qualquer pessoa que reproduzir aqueles comportamentos pode ter sucesso, além disso, ele chegou a uma outra grande verdade baseada nessa pesquisa, que é a seguinte: diferentemente do que nós acreditamos, os fatores mais decisivos que levam ao sucesso, o mais importante não é o conhecimento. Você sabia disso? Não é o que nós aprendemos nas escolas, nas faculdades, cursos de graduação. Então, não é, você acredita? O senhor vai tomar pedrada aqui nesse rádio, hein? Porque o povo fala aí que tem que ter o 3º grau, tem que ter o 2º grau, tem que ter isso, tem que ter aquilo, senão não vai para frente. Sem educação. Tem que ter mesmo. Ó. Agora, observa quão profunda é a conclusão que ele chegou. Ele percebeu o seguinte... Me explique isso aí melhor, doutor. Olha como isso vai contra o senso comum, porque nós ouvimos desde a infância, né? Estuda, menino, que senão você não vai ser ninguém na vida, né? O senhor fala isso, a turma já não é muito chegada no estudo. Ah, mãe, o Marcelo Augusto falou lá que não precisa estudar, não. Meu Deus do céu. Vamos explicar direito isso aí. O estudo é importante e nós somos, desde a infância, claro, os nossos pais passaram esse conselho para nós, né? Estuda para ser alguém na vida, estuda, tire boas notas para ter sucesso. E o que o Napoleon Hill percebeu é que isso é importante, mas não é suficiente. E muitas pessoas, inclusive sem estudo, conseguem ter sucesso. Você sabe exemplos brasileiros disso? Brasileiros? O Lula, ué. O próprio Lula, né? O Lula Independente da nossa concepção política, chegou na presidência. Quantos milhares aí não tentaram e não chegaram? Não teve, assim, aquele conhecimento oficial, mas o empírico... Da escola, né? O Lula é um mestre, né, em muitos assuntos. Em muitos assuntos ele se desenvolveu bastante. Exatamente. Eu vou citar um outro caso que eu admiro muito. Silvio Santos. Silvio Santos, que todos nós conhecemos a história dele, né? Começou como camelô, simples, e tem uma habilidade tão grande de comunicação, esse homem, uma habilidade de se relacionar com as pessoas, que construiu um império. Né? Silvio Santos, para quem não sabe, ele vendia um negócio lá em São Paulo, que aqui em Goiânia não tem, que, aliás, poderia ter, porque é muito quente, uma raspadinha, tinha um gelo, sabe essas pedras de gelo? O sujeito comprou no mercado lá e tal, levava para a Praça da Sé em São Paulo. E raspava aquele gelo e botava uma groselha. Então aquele ficava tipo um sorvetinho mais barato. Silvio Santos começou vendendo isso na praça pública, na cidade de São Paulo. E ele é judeu, né? Descendente de judeu. Tá? Não sei se ele é nascido no Brasil ou não, acho que sim. Os pais é que eram judeus. Enfim, é um homem que arrebentou pra caramba. Já abri seu livrinho aqui, ó, A Lei do Triunfo. Daqui a pouco eu vou te perguntar sobre ele. Vai perguntando aí. Então, o que ele percebeu foi o seguinte: nós temos casos, é só olhar para o lado, nas nossas famílias, no nosso bairro, onde nós percebemos pessoas que não tiveram muito estudo, mas mesmo assim conseguiram ter um sucesso na sua profissão. Isso não desmerece o estudo, muito pelo contrário. O estudo é importante e abre portas. Agora, o que Napoleon Hill percebeu era o seguinte: O que ele percebeu? Apesar de ser necessário... Espera aí um pouquinho. Agora que é o pulo do gato. O que ele percebeu? No oferecimento de quem? Pedreira Taquari, próximo de você. O início de sua obra, Brita, Pedrisco e Pode Brita. Ligue e faça sua cotação. 3016-2615. Olha aí, 2h47 agora. Clube da Felicidade, Rede Clube de Comunicação.
Olha, nós estamos aqui falando de um assunto muito legal, muito interessante, que é o assunto da vida da gente, né? Fala a verdade aqui, ouvinte. Chega no final do mês e você tem aquela sensação que seu salário não vale nada. Seu salário é pequeno, não dá para as despesas. Você está chegando assim num ponto da sua vida que você pensa, pô, o que eu poderia fazer para melhorar a minha vida? Qual é o pulo do gato que eu preciso dar, né, na linguajar popular, para mudar a minha vida, os meus conceitos, os meus valores, os meus paradigmas, os meus referenciais, né? Porque a gente às vezes fica num referencial de vida que só leva a gente para trás, é só ré. Conceitos que foram introduzidos na nossa cabeça, que a gente aprendeu aí em bancos de escolas religiosas que ensinaram coisas erradas. E aí você fica com esses conceitos internos de dentro de você, isso fica te martirizando a vida toda. Então são muitos problemas mesmo. O Leonardo Napoleão Hill, né, que é o nosso grande mestre aí da filosofia da realização pessoal, descobriu isso. E é isso que eu quero passar para você aqui nessa tarde, né, Luciana? Nós queremos dar dicas para você. É o seguinte, tem gente que é impactada por uma palavra. Eu já assisti várias mensagens, palestras. Tem os caras que dão um toque pra gente e você muda a sua vida com uma palavra. Quem sabe, nessa tarde maravilhosa de segunda-feira, dia 18, dia do conselheiro tutelar, né, que é uma figura importante na nossa cidade hoje, você também possa ser impactado e possa ter aquela força que estava faltando para você ser essa pessoa boa, gente fina, gente do bem, gente que faz parte do Clube da Felicidade, mas, acima de tudo, uma pessoa que se sente realizada. E essa palavra, não sou eu que vai dar a fórmula, acredito que o Leonardo também não, mas nós vamos te dar muitas dicas para você chegar lá. É isso mesmo, Leonardo? É isso que Napoleão Hill chegou a essa conclusão, Ué, né, então, Marcelo então Augusto? Tem tudo a ver com esse Napoleão Hill e tal. A fórmula facilita, mas se fosse tão fácil assim, nós teríamos milionários em todas as esquinas, né? E o segredo que ele descobriu foi o seguinte, um dos segredos, o pulo do gato, é que é mais importante do que o nosso conhecimento, isso é, o que nós sabemos, o que nós aprendemos na escola, na universidade, nos livros, em cursos de especialização, pós-graduação, mais importante do que o conhecimento são as atitudes e as habilidades. É o que nós fazemos com esse conhecimento. Porque hoje em dia, Marcelo Augusto, com a internet, no seu iPad aí, o conhecimento está muito democratizado, Você gostou, né? Do meu iPad? Gostou do iPad? São as atitudes, né? O conhecimento está muito democratizado. Você entra no Google, entra em sites e é muito rápido você consegue ter conhecimento. Tanto que você não decora mais número de telefone. Precisa, né? Olha, nem da minha esposa eu decoro. Você não decora número de coisas, sabe? A mente nossa não capta mais essas coisas. Por quê? Porque está tudo à mão, né? Nós temos equipamentos para isso, né? Isso. Então, o que ele percebeu é o seguinte, isso vai começar a fazer cada vez mais sentido à medida que o conhecimento é democratizado. Pega, por exemplo, o exemplo de um médico. Antigamente, você chegava a um consultório médico com alguma doença totalmente sem informação, né? E falava alguma coisa, citava algum sintoma e o que o médico falava para você era lei. É Deus no céu e o doutor na terra, né? Você joga no Google, ele te dá uma aula de como que você tem que identificar. Os pacientes já chegam com muita informação, que eles chamam hoje de doutor Google, né? Exatamente. Já chega com muita informação, os médicos estão tendo que rebolar porque hoje em dia tem que estar bem embasado, porque o paciente já chega com informação. O conhecimento está muito democrático. Exatamente. Está acessível a todas as pessoas. Então, mais ainda do que o tempo de Napoleão Hill, o que importa não é o conhecimento, mas o que você faz de diferente com esse conhecimento. São as habilidades e as atitudes. Vamos dar um exemplo. Você fez um curso de jornalismo. No seu caso, um colega de profissão. Você estudou ali na faculdade de jornalismo, quantos anos para se formar? Não, na verdade, eu me formei em Direito. Direito? Radialismo eu fiz durante 8 anos. Então tem 2 cursos aí. 2 cursos. Um reconhecido pelo Ministério do Trabalho, porque você ganha o certificado, né? Uhum. Quando você exerce a profissão. E o outro
no banco da faculdade. Poderia ser, então, direito ou jornalismo. Você passa 4, 5 anos na faculdade e adquire o conhecimento necessário para trabalhar na profissão. Algumas são para advogar, né? Algumas são regulamentadas, outras não. Por exemplo, para ser médico é preciso passar pela faculdade, não tem opção. Com certeza absoluta. Para ser comerciante já não é necessário. Quantos comerciantes de sucesso nem curso superior têm? Milhares. Muitos. Inclusive, muitos dos mais bem-sucedidos vieram de famílias humildes, não tiveram condição de estudar, mas conseguiram, através das habilidades e das atitudes corretas, ter sucesso na sua profissão. Então, quando nós falamos que o conhecimento não é o mais importante, não significa que ele não seja importante. Claro. É nesse sentido. Isso ficou claríssimo, eu entendi. Um advogado recém-formado, por exemplo, tem o mesmo conhecimento de todos os outros que formaram junto com ele. Não, um advogado hoje, ele tem 4 vezes mais conhecimento do que um advogado formado na minha época, por exemplo. E os que formaram juntos, vamos supor assim, eles estão num patamar igual, né? Exatamente. A mesma base de conhecimento. Agora, as habilidades que eles desenvolveram ao longo da vida vão ser totalmente diferentes. Alguns vão ter uma habilidade de comunicação mais forte, né? Eles vão ter uma oratória mais impactante, o que vai permitir ele se dar bem defendendo casos no tribunal. Exatamente. Né? Alguns vão ter um conhecimento mais profundo do modo de funcionamento das empresas, tem esse caráter mais empresarial, corporativo, talvez vão advogar na área empresarial, né? Vão ter essa habilidade. E mesmo as habilidades formadas podem ser ainda desenvolvidas. Agora, o mais importante de tudo isso são as atitudes. Quer dizer, se eu tiver tudo isso, diploma na parede, e ficar em casa dormindo até meio-dia, depois coçando até às 6, aí não vai para lugar nenhum, né? Você vai puxar um enxadão. Se ficar esperando alguém te chamar para te dar um emprego, também não vai chegar a lugar nenhum, né? Não trata de ralar para você ver, não, né? Tem que ter o esforço, né? É o esforço. A habilidade é isso, né? Atitude, é o que eu faço com o conhecimento que eu tenho. Eu diria que a habilidade é a vontade, é o esforço, é fazer algo que a maioria das pessoas não estão fazendo. E é por isso que, fazendo algo que a maioria não faz, nós teremos resultados que a maioria não tem. A habilidade vem da prática, vem da repetição. Vamos dar um exemplo. Um advogado que é tímido, que quer ser um grande advogado nos tribunais, mas é tímido, não gosta de falar em público, apesar de ser uma competência básica para exercer a profissão. Ele pode melhorar, ele pode se desenvolver. Eu sou um exemplo disso, eu era muito tímido. E hoje trabalha com comunicação, né? Pra você ver. E isso pode ser desenvolvido. O primeiro ponto é a atitude de querer encarar as nossas dificuldades, os nossos medos, os nossos receios. Isso é atitude. É preciso autoconfiança, é preciso vontade primeiro. Então isso não tem nada a ver com conhecimento. Não tem nada a ver com conhecimento, não é ensinado. Com quanto que eu ganho, nada não tem nada a ver com o que eu tenho hoje. Nada a ver. Nada a ver. Tem a ver com atitude. Determinação. De querer. Vontade. Vontade. Isso aqui é um dos pilares que separam os homens, né? É um dos segredos do sucesso. A habilidade, Marcelo Augusto, já vem da repetição, da prática. Esse advogado recém-formado, tímido, que tem medo de falar em público, mas que ao mesmo tempo sonha em se dar bem nos tribunais, defendendo clientes, à medida que ele encarar esse medo e começar a fazer cursos, praticar a sua oratória, a sua comunicação, ele vai crescendo. Assim como nós aprendemos a dirigir um carro, a maioria absoluta das habilidades pode ser desenvolvida, pode ser trabalhada. Isso foi um grande segredo que Napoleão Hill não só percebeu, como muitas pessoas sabiam, ele não foi o primeiro a descobrir isso. Mas não só ele percebeu, como, junto do livro que ele escreveu, ele criou um curso. Ele deu início a um curso. Tem um curso para aprender isso? Tem um curso. Um curso para trabalhar legal, interessante. Essas habilidades mais importantes. As habilidades mais importantes para ter sucesso em qualquer profissão, ele conseguiu descobrir quais eram. Ah, doutor Leonardo. Então, o senhor falou genericamente de habilidades. Uhum. Agora, eu posso... Né? Agora nós vamos falar das quais são habilidades que são importantes para que eu tenha sucesso naquilo que eu quero fazer. Exatamente. Seja o que for que você vai fazer. Seja qual for a profissão,
Você ouvinte que está em casa, ou no trabalho, nos ouvindo. Ou no carro, né? Ou Muita no carro gente também, ouvindo a né? gente no carro, Hoje em dia com o celular em qualquer lugar, né? Na internet e no mundo afora. Qualquer lugar pode estar ouvindo. Observe essas habilidades que eu vou citar. Eu não sei qual é a sua profissão, mas você vai perceber como são habilidades importantes para qualquer profissão. Napoleão Hill, ele chegou o que ele chama das 17 leis universais do sucesso. A época lá, 1908. Se a gente condensar um pouquinho isso, até para trazer para termos mais modernos, nós chegamos a 12 competências essenciais para se ter sucesso. Algumas são habilidades que podem ser desenvolvidas com a prática ou com o treino. Outras são atitudes, basta querer, basta vencer o medo e querer se melhorar. Fala em medo, doutor. As pessoas, de modo geral, as pessoas têm medo da frustração. É verdade. Então, você é frustrado desde o momento que você nasce. Você é expulso da barriga de sua mãe. Já pensou isso? Você está lá quietinho durante 9 meses. Tava né? tão bom lá. Tá tão bom, protegido. Aí, de repente, você sai daquela barriga. Você perdeu o vínculo com a sua mãe. É uma frustração terrível. Tem gente que é traumatizado até hoje, dependendo do parto que é feito. E os cientistas comprovam isso, psicologicamente. E aí, você vai, a vida sempre te frustrando. Você é um menino que gosta disso, a mãe tira daquilo. Na escola tem lá os bullying da vida, né? Que são as violências que as crianças sofrem. Você vira adulto, consegue fazer um negocinho, ganha um dinheirinho, perde 1, 2, 3, 4 negócios seguintes. Aí vem aquele pavor que toma conta do sujeito. O que eu vou fazer da minha vida? Eu avanço, recuo ou fico comendo aquilo que eu já arrumei e aquilo que eu já arrumei pela roda gigante da vida, ele vai acabar se perdendo, não é verdade, doutor? Porque o medo é uma grande energia que atrai coisas negativas. Essas experiências, Marcelo Augusto, vão abalar primeiro dos segredos do sucesso. Diga para nós que eu estou ficando curioso com esse negócio. Que é a autoconfiança. A autoconfiança é a capacidade de acreditar em si mesmo, sabendo que você tem um potencial para vencer os medos, os bloqueios, os desafios da vida. Eu acho que muitos casamentos acabam porque os casais, quando se conhecem, têm uma grande autoestima e uma grande consideração e admiração pelo outro. Com o passar do tempo e com os medos da vida, a autoestima baixa, a admiração acaba e aí eles acham que é o amor que acabou. Que é o sexo ou que é o dinheiro, e não é. É a autoestima e a admiração que se perdeu com o tempo. E você falou aí na confiança de uma pessoa para outra. O Napoleão Hill foi mais profundo ainda. Ele falou da autoconfiança, que é eu acreditar em mim mesmo. Imagine, a vida nos oferece inúmeras experiências frustrantes, negativas, onde as coisas não dão certo. E ao longo disso, nós vamos construindo a nossa autoconfiança. O exemplo bom que eu gosto de confiança é quando você pede para um filho seu pular nos seus braços. Alternativa A, você pode abrir os braços e ele cair no chão. Alternativa B, o peso da criança pode te derrubar e você cair no chão de novo. Alternativa C, você vai pegar ele com muito carinho, ele não vai se machucar e ele vai confiar em você. É um teste de confiança. Não é? Então, assim, a vida é um pai, né? A gente chama Deus. E tem um versículo lá no Salmo 23 que fala assim, Salmo 37, confia no Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Mas confiar é o quê? É essa confiançazinha de mais ou menos? Não, é confiar de corpo, de espírito e de alma. 100%. Não aceita dúvida. Aí a coisa vira na sua vida. Quem tem autoconfiança não se deixa abalar pelas pequenas frustrações da vida, pelas derrotas temporárias, conforme Napoleão Hill dizia. Ele gostava de ver assim, os nossos fracassos são derrotas temporárias, que nós podemos tirar proveito e servir de trampolim para novas conquistas. Ele via assim. Engraçado, tanto de gente negativa que aconselham coisas ruins, né? Você conhece algum oi de secar manguba? Oi de secar pimenteira? Conhece? Ouvinte, o que é isso? Tem muito assim? Mas tá cheio de nego negativo.
não tem o que fazer, fica enchendo o saco dos outros, em vez de falar uma coisa boa para as pessoas, né? Não, fica falando, azedando a relação, elogios negativos, né? Aquela coisa, mas você tá gordo, você tá magro, você tá alto, você tá isso, você tá aquilo. Não tem aquela palavra de otimismo, né? Poucas pessoas são assim. E essas poucas que são assim, você tem mais é ficar perto delas, né? Porque elas vão te botar para cima. Você sabe um exemplo de um cara que perdeu muito, depois foi um grande vitorioso e o seu nome entrou para a história? Não vou falar do meio político, não vou falar do meio empresarial, não. O ex-presidente americano, Abraham Lincoln. Ah, sim. Né? Abraham Lincoln. O homem foi candidato a vereador, perdeu. Foi candidato a deputado estadual, perdeu. Foi candidato a deputado federal, perdeu. Agora, candidato a senador, perdeu também. Candidato a governador do estado dele, perdeu. 5 derrotas seguidas consecutivas. Se fosse você, ouvinte, o que você ia fazer? Você ia para casa, se fosse no Brasil, nenhum partido político ia querer esse cara no partido. Não ganha nada. Não é verdade? Ele se candidatou a presidente da República dos Estados Unidos e ganhou. E foi reeleito. E mais do que isso, libertou os escravos americanos e libertou os escravos no mundo todo, com seu gesto, como exemplo, né, de fazer o bem. Então, é um exemplo disso que o senhor está falando. Abraham Lincoln, Marcelo Augusto, não só ganhou, depois dos 50 anos. Depois né? dos 50 anos, faliu em negócios que ele abriu também. Sociedade de advocacia com sócios, faliu, quebrou 2, 3 vezes, não só na política, nos negócios também. Mas tinha dentro dele alguma coisa que dizia que ele era capaz. E acreditava que, como filho de Deus, tem um potencial de realizar grandes coisas. Vós sois deuses, sois todos filhos do Altíssimo, está lá no Salmo, quem quiser ver. Temos esse potencial dentro de nós. Então, quantas vezes você que está nos ouvindo, às vezes não comentou com alguém assim, eu acho que eu vou trocar de emprego, eu vou passar para outra empresa, eu vou abrir meu próprio negócio e ouvir algum conselho, não faz isso, pode dar errado, lá está tudo certo, você está com seu salário garantido, fixo, e você tem algo dentro de você que diz que você poderia mais, mas a maioria das pessoas vão te jogar para baixo. Quem é você para querer isso, rapaz? Se enxerga? Você veio lá do interior, você não tem ninguém em Goiânia? Não, você não dá conta de fazer isso, não. E isso e aquilo. Ou seja, eles pegam o seu talento, a sua vocação, taca 40 toneladas de brita em cima e espera ver o que vai acontecer. Né? Aí a autoconfiança fica prejudicada. A pessoa começa a se acomodar com o que tem e mesmo tendo potencial para coisas melhores, ela começa a se justificar. Não, mas já está bom, eu já estou numa certa idade, eu tenho 2 filhos para criar. E se mantém nesse patamar que vai afastá-la do sucesso para o resto da vida. Ou, pelo menos, um sucesso maior, que ela teria até condições de ter. Só que a autoconfiança dela está abalada, não permitiu. Então, esse é o primeiro segredo, né? A autoconfiança. Ele está ligado diretamente com o segundo, Marcelo Augusto. Segunda competência essencial para o sucesso, se é que nós podemos dizer assim, é o entusiasmo. Né? Quem tem autoconfiança tem entusiasmo. Essa é a terceira. Né? A primeira, mais que conhecimento, ter atitudes, habilidades. Segunda, autoestima, ter confiança. Mas nessa confiancinha de mais ou menos não, viu? O negócio para dar certo, você tem que botar a lenha para rachar. Nesse negócio de ir para uma igreja aí, ficar cantarolando 10 minutos e achar que o céu já se abriu, não, chefe. É aquele desafio de Elias. Lá tinha o profeta Baal estava do outro lado e o fogo vai descer, Elias. Então você quer desafiar? Quero. Mandou fazer lá uma fogueira, mandou tacar água, falou, agora você vai conhecer meu Deus. E orou. Baal orou de cá, Elias orou de lá e o fogo desceu do céu. Essa é a fé que eu gosto de ver. É a fé que Napoleão Hill falava e que ela se transforma em entusiasmo. Você que está nos ouvindo, pense agora, como é que está o seu entusiasmo pela sua profissão, pela sua vida? Quando você acorda cedo para trabalhar, você se sente animado para ir trabalhar no seu trabalho, na sua empresa? Motivado, entusiasmado? Entusiasmo. Cheio de energia? Entusiasmo. Entusiasmo. Sabe o que significa entusiasmo, Marcelo Augusto? O que significa, doutor? Deus dentro de nós. Como é que é? Vem de teos, tus, e o en é o radical que na língua inglesa, nas línguas latinas, significa dentro. Então, entusiasmo é Deus dentro de nós. É a energia divina que está dentro de nós. Isso é entusiasmo.
É uma palavra que tem origem grega, né? Essa palavra, não é? É um radical grego. Se você procurar aí, entusiasmo veio do grego, né? Exatamente. Essa palavra. Então, imagine, você que trabalha, não trabalha e não se sente realizado, não está feliz com o seu trabalho. Faça uma análise. Você gosta do que você faz? Você gosta das atividades do seu trabalho, da sua profissão? Ou você escolheu porque foi a única coisa que apareceu, a primeira coisa que apareceu, que é o emprego que você conseguiu? Você gosta do que você faz ou você escolheu pelo dinheiro? Pense, reflita por um instante. Faça de novo a pergunta, doutor. Você gosta do seu trabalho? Você se sente motivado para trabalhar? Você se sente motivado para vencer os desafios diários? Ou você tem esse trabalho porque se acomodou, se sente confortável nele, paga as suas contas? Essa é a diferença de quem trabalha com entusiasmo e quem trabalha por obrigação, né? Cumprindo tabela. E o que Napoleão Hill percebeu é que as pessoas que trabalham com entusiasmo... Você gosta, Luciano, de vir para a rádio? Você gosta? Você gosta, Cássio? Ama também. É mesmo, de verdade? Não, pode falar, eu vou falar. Então tá. O que mais? Entusiasmo. Porque quando nós gostamos do que nós fazemos, Marcelo, que é mais entusiasmo fácil. Mesmo? Repita, por favor. Deus dentro de nós. Parece ser bonito. Traduzindo do grego, dá isso aí. Né? É o entusiasmo, é a chama divina que arde dentro de cada criatura, né? Às vezes ela está meio apagadinha, Marcelo Augusto. Às vezes você precisa dar uma soprada nela. E é possível dar essa soprada. É possível melhorar. As pessoas que têm entusiasmo pelo que fazem, fazem melhor, fazem mais bem feito. É um dos segredos do sucesso também. Olha aí, nós estamos aqui ouvindo o Dr. Leonardo, instrutor, né, de alta performance do sucesso pessoal e profissional do grupo Mastermind, Leonardo Carrijo. Nós vamos falar mais sobre a ciência para o sucesso. Se você tiver alguma dúvida, alô, você que me ouve, tem. Então ligue para cá, 32160730. O assunto está ótimo, muitas dicas interessantes e nós vamos dar mais dicas para você. Clube da Felicidade, Rede Clube de Comunicação. Marcelo Augusto. Sua refeição fica muito mais saborosa com a linha completa de linguiças da Fricó. Fricó, receita de deliciosos momentos. O Clube da Felicidade tem um oferecimento de Pedreira Taquari, 3016-2615, Casas Bahia, dedicação total a você, e a Manco, a marca da inovação, e também do Laboratório Núcleo, cuidando de você. Está aqui nos estúdios, nos honrando com a sua presença, né, o professor Alonso, presidente ali do Conselho Comunitário da região Noroeste. Daqui a pouquinho nós vamos falar com ele. Mas, doutor, vamos lá, vamos para frente. Nós temos muitos itens aqui. Ó. Eu contei 3, mas tem um ouvinte que está vigiando a gente e está mandando aqui dizendo que faltam 14 itens. É 14, 12 ou 13? Quem está certo? São 12 no total. São 12. Nós falamos 3, então faltam 9, né? Vai aí, ouvinte, fica atento, me ajuda a fazer esse programa. Você é o nosso patrão. 3216-0730. Qualquer dúvida, ligue e participe ao vivo aqui conosco. Doutor, e aí? Tem que ter entusiasmo. Deus dentro de nós. O que mais? Uma outra competência essencial, complementar até o entusiasmo, é a disciplina. Quantas vezes nós não começamos alguma coisa e aí você começa muito animado, mas no meio do caminho, depois você vai perdendo a motivação, vai perdendo a energia e acaba desistindo, né? Pense, você que está nos ouvindo aí, que já começou um curso de inglês, colocou na cabeça, não, eu vou aprender inglês, eu vou me matricular num curso. Começou, foi na primeira semana, foi na segunda, na terceira já começou a faltar, na quarta foi uma vez só, depois começou a criar desculpa e desistiu. É a falta da disciplina, que é uma competência essencial também. As pessoas que têm sucesso começam as coisas e vão até o final. Vencem as dificuldades que são
colocadas no caminho. Né? Mesmo que o final não seja igual você quis fazer, né? Mas mesmo que tenha que mudar de caminho, você né? terminou o que se propôs a fazer. Exatamente. Vamos falar, por exemplo, num curso de informática ou que seja fazer uma academia, fazer exercícios físicos. Esse é clássico, né? Esse eu tô disciplinado. Ó, 1º de janeiro, Todo dia o tem uma que tem caminhadinha. de gente... Marcelo Augusto, 1º de janeiro, o que tem de gente andando nos parques de Goiânia, Ó, não, doutor- não é pouca gente, não. Doutor, eu estava só abrindo aqui, semelhante ao entusiasmo, né? Deus dentro de nós, tem aqui o Namastê, que é um cumprimento, né? Mais indiano, mais desse povo do Oriente, que é o Deus que é em mim reverencia o Deus que é em você. Eu acho bonito também esse cumprimento. Se eu não me engano, esse foi o cumprimento que Gandhi fez para a pessoa que atirou nele. Deve ter sido, porque ele já estava em outro Ele já patamar. estava em outro né? patamar, né? Então, Disciplina. Sem disciplina não vai. disciplina faz a diferença, porque é aquele fator do o que nós fazemos com o que nós sabemos. Não importa o que eu sei, o importa é como é que eu coloco isso em prática. E a disciplina faz uma diferença muito grande. Eu gosto sempre de citar o caso do Senna, Ayrton Senna. Porque é um caso do que a disciplina consegue fazer, né? Ayrton Senna, que quem tiver aí mais de 30 lembra de ver ele correndo ao vivo. Eu lembro um pouquinho só. Você era criança Era menino nessa época novo. aí, em 94, né? Exatamente. E o Senna, ele tinha uma disciplina, Marcelo Augusto, que ia até o limite da capacidade humana. Ele queria o perfeito, ele queria ser o melhor dentre todos. E ao mesmo tempo que ele tinha essa disciplina, ele tinha um entusiasmo também, nada o abalava, né? E eu me lembro nos domingos de manhã, quando ia ter corrida de Fórmula 1 e começava a chover, a gente já sabia que o Senna ia dar bem. Né? O Senna ia se dar bem, porque ele era o mestre da pista molhada, E né? por quê? Sabe por quê? Aí vem o Conhece pulo do gato. Com essa hein? história dele? Isso. Pode falar, doutor. Desde criança, o Ayrton Senna, na infância, já começou a dirigir kart na infância e morava pertinho do autódromo, né, de Interlagos. E treinava sempre que podia. Era só o céu começar a escurecer que ele ia para a pista. Porque ele já tinha ficado tão bom dirigir em pista seca que ele queria se desafiar ainda mais. E desde a infância ele começou a dirigir. Desde a infância ele começou a dirigir em pista molhada. Não é à toa que... E é um sabonete, né? Não sei se você tem a oportunidade, até em carro normal, você vai dirigir, só você tem que diminuir a velocidade, porque vira um sabonete o asfalto, né? É muito difícil. Ele se superava quando encontrava esses desafios, né? Imagina essa disciplina do Ayrton Senna, por exemplo, na nossa atividade profissional. Se nós fizermos na nossa atividade o que ele fez na dele, imagina o sucesso. Então, Meu Deus do céu. dá uma diferença muito grande, né? Qual é o próximo passo para o sujeito chegar ao Às sucesso? vezes, tem umas pessoas que são muito disciplinadas, mas a disciplina também pode levar... Você sabe Se exagerado. Você sabe o que eu estou gostando da sua palestra aqui? Sim. É que até agora você não falou de dinheiro, rapaz. Ah, Muita gente acha que ter sucesso é ganhar na Mega Sena. A maioria que ganha fica pobre e morre assassinado porque o povo vai atrás para querer matar. É uma praga tal do dinheiro. Você ganha os milhões, mas você ganha 300 milhões de oi gordo em cima de você também, viu, Vitor? Qual que é o outro quesito? Para equilibrar a disciplina, existem pessoas assim, muito disciplinadas que muitas vezes elas ficam meio difíceis para lidar com situações, né? Eu conheço alguns assim. Assim, qualquer coisa que acontecer de diferente dentro daquela disciplina, daquela rotina, ela já não consegue se adaptar. Ele fica bitolado naquele assunto. Fica muito né? preso Fica àquilo, sem né? ver outras referências. E aí vem uma outra competência essencial, que é a flexibilidade, a capacidade de adaptação, de se adaptar às mudanças. Você sabe que o ser humano é uma criatura que não é muito chegada a mudanças, né? Nós queremos que as coisas continuem do jeito que estão. Né? Explique para nós o que é zona de conforto. Zona de conforto, Marcelo Augusto, é uma coisa que todos nós buscamos. Ela não é necessariamente ruim, porque afinal de contas nós trabalhamos para ter um bom salário, para ter
desenvolver as nossas habilidades e chegar numa zona de conforto, né? Ter a sua casa, o seu carro, a sua renda, que te dá o mínimo de conforto. Isso não é ruim. Só O ruim, sabe o que é? Diga. É entrar nessa zona de conforto e ficar nela. E ficar em berço esplêndido, né? Ficar parado, né? Ou Estagnado então chegar nela. nela e ser acometido pelo medo, E por pânico. o medo de sair disso, né? Medo de sair de casa, medo de conversar com os amigos, medo de perder a casinha que ganhou, porque aí tem um negócio ali melhor, mas ele tem medo de entrar, porque vai ter prejuízo. Aí começa aqueles pensamentos negativos, poluindo a cabeça, a mente, aí vem aquilo que o... E aí abala a autoconfiança. Aí abala a autoconfiança. A zona de conforto é aquilo sentar em cima dos Aí louros da vitória, aí né? diminui o entusiasmo. Porque dentro da zona de conforto, Marcelo Augusto, não há crescimento, não há evolução. E a vida é uma eterna evolução. Eterna evolução. E as pessoas que têm sucesso têm que se superar sempre. Porque o sucesso, ele é à medida que você vai crescendo, ele é cada vez mais desafiador. Isso é um prazer que a pessoa tem, né? De estar buscando novos desafios. Por isso que quem tem prazer no que faz, essa é a diferença. trabalha né, mais doutor? tranquilo. Né? Como diz o Confúcio, um sábio da antiguidade. Procure algo que você gosta de fazer. Chinês, Confúcio Chinês, né? chinês. Kung Fu Tse, que foi traduzido como Confúcio. Procure algo que você gosta de fazer e você não terá que trabalhar um dia sequer na sua vida. É verdade. Porque o seu trabalho vai ser um prazer. Eu sou prova disso. Doutor, qual que é o outro quesito? Nós estamos no quinto aqui, viu, ouvinte? Primeiro, mais que conhecimento, ter atitude. Segundo, ter autoestima, ter confiança. Mas não é confiançazinha de mais ou menos, não, viu? É confiança cega mesmo. Confiança de verdade. Terceiro, entusiasmo. Quarto, disciplina no que vai fazer. Terminar o que faz. Ter metas factíveis, metas possíveis. Quinto, ter tudo isso, mas ser flexível, né? Como diria Mahatma Gandhi, a verdade é dura, mas ela pode ser uma flor de pessegueira, ela pode ser suave, como uma flor de pessegueira. O que mais, doutor? E a flexibilidade nos leva à próxima, que é uma palavra, inclusive, muito em voga hoje em dia, que é a inteligência emocional. Uma palavra que aparece muito hoje em dia por conta até de um livro que foi lançado por um autor americano, se chama, se eu não me engano, Daniel Goleman, com esse título, Inteligência Emocional. Está ligado à flexibilidade. É a capacidade de nós lidarmos com as nossas emoções, com as preocupações, com a ansiedade, com o estresse. Como é que seria esse nome? Inteligência Emocional? É isso? O nome do autor? Não, o nome da a sexta exatamente característica. essa palavra traduz muito bem essa Mas o que na esse expressão comportamento do seu guru, o Napoleão Hill, o que ele chama? lá atrás, às vezes ele está diluído entre algumas. Ele falava, por exemplo, de concentração e foco. Ele falava, por exemplo, de autocontrole. E essas duas estão dentro, de uma certa maneira. Equilíbrio, né? O equilíbrio, né? Emocional, O né? equilíbrio das nossas emoções. Pense, por exemplo, num profissional dentro de uma empresa. Ele não tem que executar só as tarefas, as atividades diárias dele. Ele tem que lidar com pressão também, com prazos apertados, às vezes com pessoas estressadas, o chefe, ou colegas de trabalho, clientes, fornecedores, e ele tem que conseguir manter esse equilíbrio emocional. Não é mole, não. Familiares chatos, né? A família. Todo mundo tem. Né? Porque familiar você não escolhe, amigo você escolhe. Agora, família você nasceu com essa aí, amigão. Você tem que aguentar o tranco. Não é verdade? É verdade. E o princípio. Tudo isso que nós estamos falando aqui começa na sua família. Não ilude, não. Ninguém é um sucesso fora de casa se na família não tiver todos esses atributos desenvolvidos. Não é verdade, doutor? É verdade, né? Vamos Imagina, lá, por exemplo, como nós lidamos com a nossa preocupação. Você, quando vai dormir à noite, Marcelo Augusto, coloca a cabeça no travesseiro. Quantos minutos depois você está dormindo? É rapidinho ou fica lá uma meia hora, 2 horas pensando no programa do dia seguinte, nas contas para pagar? Como é que é? Eu tenho um hábito. Antes eu assistia jornal, a gente comentava jornalismo aqui pela manhã, então eu ia ler jornal e aquilo começou a me atrapalhar. O sujeito matou não sei quanto, o sujeito degolou não sei quanto, o sujeito sequestrou não sei quantos. Eu senti que essas notícias negativas estavam me impactando. E eu falei, olha, vou parar de ver notícia ruim à noite. A notícia ruim é só durante o dia. E a maioria das notícias são ruins, infelizmente. Eu não sei por que essa preferência das pessoas por notícias negativas.
E aí, é só psicologia moderna para explicar isso. E aí eu parei. Então, eu durmo legal. Meu sono é legal. Tem uma outra dica para você poder assistir o seu jornal e mesmo assim dormir bem. Sabe qual é? Qual? É você ouvir uma música relaxante antes de dormir ou ler algum livro Mas edificante. O último jornal é quase 1h da manhã. Você queria assistir até esse, não era? A gente vai ficando fanático dessas coisas. Esse 1h, meia-noite já começa a complicar já o seu sono, né? Aí não dá certo. Então, essa inteligência emocional, teve uma pesquisa de uma revista muito conhecida no Brasil que se chama Você S.A. Fizeram uma pesquisa... Você S.A. Isso. Fizeram uma pesquisa o seguinte, perguntando para as pessoas que foram demitidas das empresas onde trabalhavam, o que eles achavam que levou eles à demissão. Eles achavam o seguinte, que eles foram demitidos, a maioria delas, 67% achavam que tinham sido demitidos por problemas de educação, no sentido assim, porque não tinham um curso de inglês, ou porque não tinham feito um curso de informática, as pessoas ligadas ao conhecimento. Que a sua demissão tinha sido porque elas tinham uma carência no de conhecimento, no currículo, exato, no currículo. Um curso de inglês, uma especialização, um curso de informática. Tinha o OAB, por exemplo, e quer advogar, né? Acharam que era isso que levou eles a serem demitidos. Tem gente que é assim. Perguntaram a mesma pergunta para os diretores de recursos humanos, gestores de recursos humanos das mesmas empresas. O que levou essa pessoa a ser demitida da sua empresa? E observe como o comportamento foi o inverso. A primeira pergunta para o demitido. Para o demitido. Depois a pergunta para quem demitiu. Para quem demitiu. E qual foi a resposta, doutor Leonardo? O resultado foi o inverso. 87% disseram que aquele funcionário tinha sido demitido por questões comportamentais, por questões de temperamento, porque não sabiam trabalhar sob pressão, não sabiam trabalhar em equipe, não sabiam manter o controle emocional em momentos onde era preciso flexibilidade. Então isso mostra, Marcelo Augusto, que muitas vezes os profissionais estão de costas para o mercado. Eles são contratados pelo currículo, mas são demitidos pelo comportamento. E reforça o que o próprio Napoleão Hill descobriu, que mais importante que o conhecimento são as habilidades e atitudes. Inteligência interpessoal pode ser trabalhada. O curso Mastermind trabalha exatamente, assim como a todas as outras, inteligência emocional também. Clube da Felicidade, Rede Clube de Comunicação. Marcelo Augusto. 3h37 na capital mais linda do Brasil, né? Você sabe que você está ouvindo a Rádio 730, que é a rádio campeã de audiência, é verdade. Próximo é inteligência interpessoal, saber lidar com as pessoas. Essa é uma competência que faz uma extrema diferença hoje, porque hoje nós trabalhamos sempre em equipe. Dê uma olhada no estúdio aí. Ó, tem o Cássio, tem a Luciana, tem... Quem mais? Quantas mais pessoas contribuem para o programa, aqui, né? Só aqui nesse espaço aqui. Fora os outros profissionais que estão na produção, que estão melhorando toda essa rádio, equipe de esporte, equipe de jornalismo. Transmissor, né? Quem que é lá no transmissor? A gente nunca fala o nome do sujeito do transmissor. Sabe quem é lá? É muita gente. Fora os diretores que estão aí ouvindo e vendo tudo e fazendo... né, colocações, então é uma equipe muito grande, o pessoal do comercial, o pessoal da arte, o pessoal, enfim, é gente que não acaba mais. E para ter sucesso... E os donos da emissora. Né? Também, né? Finalizar. Para ter sucesso hoje em dia, e isso desde o tempo de Napoleão Hill, né? Nós temos que saber trabalhar em equipe, saber lidar com as pessoas. Isso é desafiador. As críticas, né, doutor? Saber lidar com crítica, com elogio. As coisas boas não e se ruins, empolgar, né? com elogio, mas também não ficar deprimido com crítica, né? Tem um meio termo. Lidar com pessoas que pensam de maneira diferente da gente, de pessoas que agem de maneira diferente da nossa, chefes, colegas de trabalho, colaboradores que estão abaixo hierarquicamente. Isso tudo resume a inteligência interpessoal, capacidade de lidar bem com essas pessoas, visando o objetivo principal do trabalho. Numa empresa onde se tem 20, 30, 40, 50, 100 pessoas, essas pessoas devem trabalhar em conjunto. É o que a gente fala muito, trabalho em equipe, né, Marcelo? 8º ponto, doutor. Saindo do trabalho em equipe, da inteligência interpessoal, nós nos relacionamos com os outros através da comunicação. Você é uma pessoa de comunicação.
Eu trabalho também com comunicação. Então, é a maneira que nós nos fazemos entender. E você sabe o que eu descobri? Diga. Que as pessoas se comunicam mal demais. Muito mal. Não, por um telefone. Você liga pro sujeito, fala com ele, ele está te ouvindo, passa um pouquinho, ele liga, perguntando um trem totalmente diferente daquilo que você falou. Isso acontece demais. Guerras são feitas por falta de comunicação. Por falha na comunicação, por falha, né? Imagine todo mundo que tem a sua atividade dentro da sua empresa, sua atividade profissional. Se fosse chamado, por exemplo, a fazer ou falar sobre a sua profissão aqui no programa, Clube da Felicidade. Ou vamos supor que tivesse 2 horas para falar sobre a sua profissão, sobre a sua empresa e tudo mais. Muitos temem na base nessa hora, né? Porque falar, mas se me der um branco, e se eu não souber o que eu vou falar, e se eu gaguejar... Tem gente que fala 4 quilos, você não entende uma grama. Às vezes também, né? Tem gente que fala difícil e não atinge quem está ouvindo. Tem gente que não sabe organizar bem as suas ideias. Então, os grandes comunicadores, as pessoas que sabem se comunicar, que têm uma comunicação clara e impactante, são pessoas que têm mais chance de ter sucessos, com certeza. Vamos voltar ao Silvio Santos, por exemplo. Qual talvez é a das maiores habilidades dele? A comunicação é uma grande habilidade. Com certeza. Uma grande habilidade que ele tem. E hoje em dia, nas empresas, as pessoas têm dificuldade em, às vezes, participar de reuniões ou de falar em público. Doutor Ramon, que é um ouvinte aqui, está me dando um recado aqui para mim, disse que ele também. É verdade, doutor Ramon. Você é um bom advogado. Parabéns. Tem que ter comunicação boa, tem que ter né? a comunicação. Então, esse seria o 8º item. É o 8º item. A comunicação eficaz. Saber se comunicar claramente. Não é só saber falar. É saber falar e a pessoa entender o que você fala. A pessoa entender. Saber quem está te ouvindo, né, doutor? Isso é importante, né? Saber a plateia que eu estou me referindo. Conhecer o seu público, né? Conhecer do assunto e, mais do que isso, como passar esse assunto. Você sabe quem é o grande maestro, o grande professor nessa área, na minha modesta opinião? Quem você conhece? Jesus Cristo. Opa, o maior comunicador. Ao se dirigir para as pessoas, ele entendia o grau de instrução, o grau espiritual da pessoa, o nível que aquela pessoa está. Adaptava a mensagem. E a comunicação dele, em que pese ele ser o senhor dos senhores, era direta no coração. É verdade. Passava pela mente, mas ela entrava no coração da pessoa. Então, esse estilo de mensagem, na minha modesta opinião, é a coqueluche, o grande exemplo para muitos comunicadores que gostam de inventar demais e acaba passando da hora. E a mensagem dele está aí, né? Mais de 2000 anos depois... E até hoje a gente não entende direito. E até hoje não entendemos, mas não porque ele não era bom comunicador. Nós que somos ruins demais. Nós que não queremos entender. Qual que é a 9ª qualidade, doutor? Está ligada à comunicação, que é a venda de ideias. Imagine você que está nos ouvindo em casa, no trabalho. Espera aí, doutor. O senhor quer vender ideia? Vender ideia, né? Por quê? Porque o senhor não dá ideia, logo. Independente de não ser vendedor de produtos. Tudo que é dado de graça não tem valor. Não tem valor, né? Então, imagine você que tem o seu trabalho. Já deve ter, em algum momento da vida, ter entrado na sala do chefe para pedir um aumento, não é? É o caso clássico da venda de ideias. Isso direto. É. Então, quando você está diante, por exemplo, do cliente, vendendo algum produto, se você vende um produto, ou um serviço, ou diante do seu chefe para pedir um aumento, você está praticando a venda de ideias. Você tem que convencê-lo da sua ideia, de que você merece um aumento, de que o cliente deve comprar esse produto, né? Ou o serviço que você presta. Pela lei do marketing, o produto tem que ser bom, tem que ter conteúdo e você tem que saber vender. Tem que saber comunicar, né? Então, tudo que nós formos falar, ou todo projeto que eu tiver, ele tem que ter essas características também, não é? O tem profissional que ter conteúdo, hoje em dia... tem que ter solidez e uma coisa importante, a pessoa do outro lado tem que querer aquilo. Ela tem que ter necessidade daquilo. É verdade. Senão ela não vai comprar a minha ideia. Pense no profissional como um produto. Quando nós vamos a uma empresa participar de uma seleção de trabalho, nos candidatar a algum cargo, o que nós estamos fazendo é vendendo a nós mesmos, a nossa imagem, a nossa competência. Quando você está frente a frente a um entrevistador, você tem às vezes 2, 3 minutos para vender a ideia de que você seria um bom colaborador para aquela empresa. Então imagine quanto vale essa habilidade se desenvolvida. E é aquele impacto rápido, né? É rápido. Primeiro o visual, a voz, a postura. A maneira de dizer, as palavras escolhidas, a energia que se passa. A verdade com que você fala isso. E a argumentação, né? A venda de ideia é essa habilidade que vem da negociação para convencer as pessoas, para
persuadi-las a fazer o que você acredita. É utilizada pelos políticos, pelos empresários, pelos comerciantes, pelos advogados. Nós estamos falando tudo aqui do lado bom. É lógico que tem gente que usa isso para o lado ruim da vida, mas nós aqui estamos focando o lado bom, a felicidade, o bem-estar das pessoas. Não é verdade? É verdade. Né? 10º ponto, doutor, e chegamos quase no finalzinho. 10ª característica está ligada à comunicação também e venda de ideias. É uma consequência uma das outras, que é o que nós chamamos de negociação. Né? O tempo todo nós temos que negociar, não é? A 9ª é vender a minha ideia. E a 10ª? Habilidade de negociação. Vamos chamar de negociação positiva. Sabe qual que é o conceito de negociação positiva? Não, diga-me. O grande negociador, e aí quando nós falamos de negociar, nós falamos, por exemplo, uma característica muito importante para qualquer comerciante, para qualquer político, qualquer empresário, qualquer líder que dirige pessoas. E, analisando mais profundamente, em qualquer profissão, a habilidade de comunicação, a negociação positiva é a habilidade de mediar conflitos, de resolver aqueles problemas que aparecem sempre. E o grande segredo disso é fazer o que nós chamamos de negociação ganha-ganha, que é negociar pensando que você deve sair ganhando da negociação, mas a outra parte também tem que sair ganhando. Não é aquela visão mesquinha, né? E pequena, que a pessoa só quer se dar bem em cima do outro, né? Isso acabou, né? Ela quer sair ganhando o máximo e o outro mínimo, se ela puder, né? Isso não é uma negociação eficiente. Imagine numa empresa, por exemplo, Marcelo Augusto, onde o chefe, o líder, o dono da empresa paga os menores salários possíveis e os colaboradores trabalham, com certeza, não muito motivados, né? Será que, ao negociar o salário, ele está pensando nos dois lados ou em um lado só? Com certeza não, só no dele, né? E Napoleão Hill percebeu que essa habilidade de negociar, criando condições boas para ambos os lados, que ele deu o nome de negociação ganha-ganha, é uma coisa que nós usamos o tempo todo, na vida pessoal, na vida profissional. E quem faz isso, ganha o respeito das pessoas. Quem negocia para que todos saiam ganhando, quem sabe mediar os conflitos, apaziguar os ânimos e negociar situações... Você vê isso na prática, o vendedor de imóvel, né? Que ele olha o lado do cara que ele está representando, mas vê o outro também que está vendendo. Não quer que o outro seja prejudicado. Os dois têm que fazer uma coisa justa. Um líder comunitário que está ali pleiteando a obra, mas ele sabe que a prefeitura tem dificuldade naquilo, mas sabe que a população precisa e ele acha um meio termo para aquela obra chegar naquele local. E aí são vários exemplos, né? De pessoas que usam esse talento para mitigar conflitos, diminuir a tensão entre as partes. Muitos chefes... E a justiça está usando isso também, que são as conciliações, as trazendo sempre para a conciliação, né? Não, hoje é uma tese dominante na justiça. Há 20 anos atrás era um pecado mortal você falar em conciliação judicial. O direito é a arte da negociação, né? E evolui todos os dias. A conciliação. Graças a Deus. Pense num chefe, por exemplo, que não sabe negociar. Ele sabe que outra estratégia que ele usa, oposta da negociação, é uma técnica que nós chamamos de GA. Conhece o GA? Não. Significa goela abaixo. Né? Muitos chefes usam isso. Ele é o dono, ele manda, então ele não precisa vender as ideias, não precisa negociar com os colaboradores. Dependendo do tamanho do chefe, né? Eu mando e é isso. Os baixinhos e os grandão. É verdade. 11º ponto e estamos encerrando. Qual que é o 11º? 11º. Visão estratégica. Visão estratégica é a capacidade de olhar o futuro e perceber tendências, perceber caminhos que muitas pessoas não percebem. Os grandes empresários, as pessoas de sucesso têm essa capacidade de prever o futuro. De uma certa maneira, uma pequena bola de cristal, né, que nós temos. Né? Uma intuição. Ele acredita na intuição dele, né? Naquela vozinha que vai lá e fala, olha, faz isso. Quer um exemplo? Ele não duvida, ele vai e faz. Um exemplo concreto disso, né? Que está aqui em cima da sua mesa. O que é? Eu vou te contar. Diga. Há 30 anos, um jovem americano começou a trabalhar com computadores. Começou a desenvolver os primeiros computadores na garagem da casa dele.
né? O Steve Jobs, né? Steve Jobs, com 20 e poucos anos. Que era o dono da Apple. Acontece, mesmo desenvolvendo aquele computador, que era um trambolho na época, ele já tinha uma visão de futuro, que era a seguinte: ele imaginava uma época em que os computadores não seriam daquele tamanho, que eles teriam só uma tela, não teria teclado nem mouse, que você pudesse operar com o dedo, com a mão, o mais natural possível, como se fosse uma revista. 30 anos atrás, essa ideia deu origem ao quê? Ao iPad, né? Ao seu iPad que está aí. Imagine, ele pensou isso na década de 70 para 80. Chamava de doido, né? Porque assim, quando você tem visões muito futuristas, as pessoas te dão essa alcunha, né? Mas, enfim, aconteceu a realidade e hoje está aí. Ela passou a Coca-Cola no preço de mercado. Uma das empresas mais ação, bem né? avaliadas, né? É verdade. Visão estratégica. Visão estratégica. E, por fim, e o nosso tempo também já acabou, para fechar com chave última? De ouro, a última que talvez seja a mais importante de todas. O quê? E a que causa o maior efeito no mundo, é a liderança. Espera aí um pouquinho. Vamos faturar um pouquinho, ô, meu amigo Caixo? Marcelo Augusto. Olha, 3h57, nós estamos no finalzinho do nosso programa, mas eu te mandar um abraço aqui pro pessoal do Conselho Comunitário de Defesa Social ali dos moradores da região noroeste de Goiânia, que estão convidando você para participar, né, do evento que será realizado no dia 21 agora de novembro, às 13h30 no Colégio Militar ali do Curitiba 2, onde serão levantadas várias questões sobre os equipamentos sociais do bairro e da região. Você é convidado do professor Alonso, que é o presidente do conselho. Obrigado, professor, mais uma vez, e obrigado pelo apoio lá no Senar em Ação, evento que você me convidou e eu gostei muito de ter participado. Ô, professor Leonardo, qual que é o último, hein? Nós falamos aqui, rapidamente para os ouvintes. Às 12, o resumo do livro de Napoleon Hill sobre o sucesso. Conhecimento, atitude vale mais que conhecimento, atitudes e habilidades. Ter uma autoestima, ter autoconfiança, ter entusiasmo, ter disciplina, ser flexível, ter flexibilidade, ter um equilíbrio emocional, um autocontrole, inteligência interpessoal, saber se lidar com as pessoas, não é? Comunicação eficaz, eficiente, clara, transparente, direta, vender ideias, negociação positiva, né? Ganhar, mas fazer com que o seu parceiro, com o seu funcionário, parceiro comercial também ganhe e ter uma visão estratégica. O que vai dar certo daqui a 10, 15 anos no meu ramo de atividade ou em outro ramo de atividade? E a 12ª característica de um homem e de uma mulher de sucesso, doutor Leonardo? Que falta para fechar essa conta aí, Marcelo Augusto, que é a liderança. Vamos voltar a esse iPad seu aí que está em cima da mesa. Steve Jobs teve essa visão lá atrás. Agora, para essa visão ser concretizada, precisou de milhares de pessoas, né? Cada um na sua área, pesquisando, avançando. Brigando. Precisou de anos, né? Toda a parte comercial, aliás, ele tinha um sócio, né? muito dinâmico também, como ele. O sócio faz parte, né? Exatamente. E a liderança é a capacidade de colocar todas essas pessoas para trabalhar em harmonia, de fazer com que todos trabalhem visando um objetivo comum. E o objetivo comum que eles tinham é fabricar os melhores equipamentos do mundo. Então, a liderança é uma habilidade muito valorizada hoje, independente de você ser chefe, independente da situação onde você está na empresa. As pessoas que têm atitude de líderes têm sempre espaço dentro da empresa. O que é essa atitude? Atitude de líder é a pessoa que tem iniciativa, que faz as coisas sem ninguém precisar mandar. O que é isso, doutor? Que vê o que deve ser feito e faz. Não fica esperando ordem do chefe, Não fica né? esperando ordem, às vezes né? o cara entende líder como aquele cara que vai liderar alguma coisa. Não, ele tem que liderar ele mesmo, né? Exatamente, né? E ter esse espírito, né, de fazer mais do que todos fazem. Se primar pela qualidade, e aí, com certeza, todas as empresas vão ter lugar para esse líder. Agora, sabe o que é melhor de tudo isso aí que nós falamos? O melhor de tudo é que todas essas habilidades que nós citamos podem ser desenvolvidas por qualquer pessoa. Quem quiser saber mais, ligue para o telefone que eu vou falar aqui. Diga. E deixe o seu e-mail, o seu nome, que nós vamos falar da próxima palestra que nós vamos fazer em Goiânia sobre o Mastermind. Anote aí o número.
É 3089-0936. Deixa o seu nome, que nós enviaremos um convite para essa próxima palestra para você saber um pouco mais sobre o segredo do sucesso. Só para fechar, anote também o nome de um livro aí. Livro que eu vou deixar na mão aqui do Marcelo Augusto, com autógrafo, dedicado a ele. Muito obrigado. Para você começar também a desbravar esse segredo do sucesso. Se chama A Lei do Triunfo para o Século XXI. Já é uma Inspirado no original, mas adaptado. Um livro mais fino, mais fácil de ler, que qualquer pessoa lê em uma semana. Anote aí que o segredo do sucesso passa por isso. Muito obrigado, doutor Leonardo Carrijo. O programa de hoje foi excelente. Eu gostei do alto nível que o senhor colocou as palavras, mas com muita simplicidade, com muito didática, né? E pedagogia. Eu absorvi todos os conceitos que o senhor falou e eu tenho certeza que os ouvintes também. Um abraço a você. Obrigado, Leonardo. Obrigado ao Caio, ao Luciano e a você, ouvinte. E eu volto, se Deus quiser, amanhã. Até lá. Tchau, gente.